Olá, gente, muito bom dia. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins, canal 13, TV Assembleia, nesta terça-feira, dia 9 de setembro de 2014. A partir de agora você pode participar do programa Esporte Mais, mandando a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio e fazer pergunta para o nosso convidado de hoje. O Denis Maurício é o nosso convidado de hoje. Hoje trouxemos realmente para reforçar o nosso time um dirigente de peso, né, Gilmar? Bom dia. Bom dia, Demar. Um abraço à galera do esporte. Bom dia, Maurício. Bom dia, Demar. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bom. Beleza, vamos começar então o programa de hoje falando de maratona. A quadra 1206 Sul comemorou o seu aniversário com a maratona. Vamos conferir, vamos lá. Com o objetivo de comemorar o dia de Nossa Senhora de Natividade, os moradores da quadra 1206 Sul realizaram a sexta mini-maratona. Elivanir corre há 4 anos e disse que é necessário se preparar bem antes de uma competição. Para uma corrida mais longa, eu já preparo mais uns dias antes. E no dia da corrida, sim, alimentação saudável, mais leve e aquecer bem antes da corrida. A mini-maratona também tem um momento de inclusão social e o José sabe bem como inserir o filho na competição. Esse é um processo de inclusão, é um desejo dele, é uma vontade dele estar participando do meio esportivo e como ele tem as limitações físicas, eu empresto minhas pernas para que ele possa correr. Depois de dar 4 voltas ao redor da quadra, o atleta Cassius Clay venceu a mini-maratona com tempo de 23 minutos e 58 segundos. A emoção é como se fosse a primeira vez, né? Porque cada vez que a gente participa, a gente quer dar o melhor da gente, né? Então, cada vez mais a gente vai melhorando e sempre elevando o nome do Tocantins, né? Aí, parabéns ao pessoal, então, da 1206 Sul, né, por esse aniversário. Acho que o pessoal das outras quadras, repito aqui, deveria seguir a esta quadra, comemorando o seu aniversário de uma forma ou de outra, fazendo alguma atividade esportiva até para animar o pessoal da quadra, né, Gilmar? Exatamente. O Denis Maurício não participou, né, Denis? De forma alguma. Dessa vez ainda não. Não, mas vou me preparar para participar. Muito bem. O Ademar disse que da próxima vai também. Também. A próxima nós vamos lotar, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos treinar um pouco mais, né, Ademar? Vamos então para um rato apoio cultural e a gente volta já, é rapidinho, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. Nós tivemos no final de semana a terceira rodada do Campeonato Estadual Sub-19. Vamos conferir agora. Nessa rodada tivemos 2 goleadas e um WO. Vamos conferir mais então. Um, né? Mais um WO. Já tivemos um na segunda rodada, né? Isso. Só a primeira que não teve WO. Da segunda em diante. Será que na quarta vai ter também? Deve aparecer. Aliás, se a moda pega, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, se a moda pega aqui no Tocantins, a coisa vai ficar feia. O dia que o Tocantinópolis tiver que sair para jogar lá em Gurupi, né? Fala, não, nós não vamos não. Depois apresenta uns documentos falsos lá que o ônibus quebrou e fica por isso mesmo. Mas vamos conferir primeiro os resultados, depois a gente fala nesse assunto. Vamos lá. Pela terceira rodada do Campeonato Estadual Sub-19, o Araguaína goleou Nova Conquista por 5-1. Em Tocantinópolis, o time da casa perdeu para o Esparta por 2-1. O Guaraí goleou o Caburé 6-0. Imagine 2, Paraíso 1. Palma 0, Ricanato 1. Taquaruçu 0, Interporto 1. Dianópolis 3, Alvorada 1. Projeto Paraná 3, Novo Jardim 2. Colinas 2, Tocantins 0. E o Gurupi venceu a equipe do São José por WO. Pela quarta rodada, no próximo sábado, tem Nova Conquista e Araguaína. O Esparta recebe o Tocantinópolis. O Tocantins enfrenta o Colinas em Miracema. Em Colinas tem Caburé e Guaraí. No estádio Pereirão e Paraíso, Paraíso e Imagine. O Ricanato joga com o Palmas na capital. O Interporto vai enfrentar o Taquaruçu no estádio General Sampaio. Também na capital tem São José e Gurupi. Em Alvorada, Alvorada e Dianópolis. E em Novo Jardim, o time da casa enfrenta o Projeto Paraná. Pois é, então 3 rodadas realizadas, 2 WO. Onde nós vamos parar, seu Gilmar?
Vai parar com mais um WO, talvez, na próxima, né, Demar? Não, brincadeira à parte, né, Demar? Na segunda rodada, o WO foi porque o Caburé não quis entrar em campo, né, no duelo com o Colinas, porque o Caburé tinha marcado o jogo na partida anterior, aí disse que não ia entrar em campo porque o Colina não remarcou o campo, né? Deve ter chovido muito lá, estragou, né, a marcação. E nesse jogo, o São José não foi a Gurupi. Pois né, alegando problemas com o transporte. Será que o Caburé foi com medo não de enfrentar o Colinas? Porque agora enfrentou a equipe do Guaraí, perdeu de 6-0, né? O Guaraí vai bem no campeonato, né? Vai. O Guaraí tá 6 vitórias. Aliás, 6 pontos, né? Isso. Aliás, 6 não. 9 pontos. 9, né? Ganhou todas. Né? Ganhou todas. 100% de aproveitamento. Aliás, tem umas equipes aí que tem 100% de aproveitamento. É o Guaraí, é o Dianópolis. São José. São José. O contrário, né? O contrário. Mas o que você acha desses tantos WO aí, hein, Denis Maurício? Gilmar, no meu pensar, eu acho que o futebol é coisa séria. Justo. E como tal, a equipe tem que medir, fazer um planejamento para quando vai entrar dentro de uma competição. Eu jamais posso confiar A ou B sem antes fazer um planejamento. Eu tenho que sempre ter um plano B, no caso de um eventual transtorno de um veículo não comparecer. Então, a gente não sabe qual foi a medida tomada do senhor Dejaci, né, para que não viesse a acontecer dessa forma, mas a gente nota que parece que não tinha um plano B para suprir o momento do transporte, que é o que alegam. Mas eu tenho certeza que ele deve ter alguma explicação e vai colocar documentos provando que não foi culpa dele. Olha, Denis Maurício, nós procuramos hoje tomar pé da situação. Aí ligamos para a secretária de esporte lá de Lajeado, a dona Águida. Ela não sabia de nada, diz que nem conhece o Dejaci Almeida. Ela não sabia de nada. Que a princípio... o Dejaci é um cara famoso. Famoso, né? Pois é, mas ela não sabe, não conhece. E disse o seguinte, que o ônibus lá de Lajeado não estava quebrado, porque ele serve às escolas e não podia estar quebrado. Então, que ele não sabia de nada e que a prefeita estava viajando. Bom, aí perguntamos para o Dejaci, a secretária não sabe de nada. Não, mas eu tratei, não foi com ela, foi com a prefeita da cidade e com a assessora dela, a assessora da prefeita. Foi com ela que eu tratei. Então, aí me passou o telefone, eu acabei ligando, né, para a assessora lá da prefeita, e a Neuriene, liguei para a Neuriene, ela me passou o telefone para o chefe de transporte, que é o Alcione, e ele me explicou o seguinte: o ônibus não era o da prefeitura que iria levar o São José. Era um ônibus contratado particularmente pela prefeita, não tem nada a ver com a prefeitura, em Taquaralto. Mas que receberam no sábado a informação que o ônibus estava quebrado, que não poderia levar a delegação. Aí o Alcione, chefe de transporte da prefeitura lá de Lajeado, disse que ficou sábado, o dia todo, e domingo até 10 horas da manhã, tentando entrar em contato com o Dejaci por telefone, deixou mensagem, dizendo que para ele arrumar uma outra maneira, porque o ônibus estaria quebrado, não dava para levar a delegação. Ô, Dejaci, vamos atender o telefone. E não conseguiu. Como o Dejaci estava se preparando para o aniversário dele, certamente, o dia inteiro correndo para lá, para cá, atrás de uma água mineral, né, uma carninha de bode para assar, aquelas coisas todas, então não atendeu o telefone e não tinha um plano B, conforme você disse. Resultado, o São José não foi a Gurupi, perdeu para o WO, e agora quem está com a razão? Fazer o quê? Depois daquele negócio do Araguaína, o precedente foi aberto. Porque todo mundo sabe, você é prova disso, que o Araguaína não foi a Porto Nacional com Sub-17 porque não quis. Foi suspenso pela comissão disciplinar, depois conseguiu arrumar umas falsificações lá de ônibus, que o ônibus estava quebrado, aquela coisa toda, e conseguiu ser absolvido. Então, deve acontecer isso com o Caburé, deve acontecer também agora com o São José. Onde é que nós vamos parar, Denis? Demar, eu acho que a federação age com honestidade, acima de tudo, e eu acho que para prova e contra prova é documentos. Eu falo aqui, a questão do Araguaína ser absolvido, eu acho que foi analisadas provas documentais e, como tal, chegaram a um veredito que o Araguaína realmente esteve em condições de vir para cá, né? Cabia aos interessados, se achasse que não era documentos verídicos,
comprovar que o Araguaína estava burlando a lei do Tribunal Pleno. Mas dessa forma o tribunal achou, com todas as provas que o Araguaína apresentou, que o Araguaína estava absolvido naquele momento. Então eu optei também pelo Tribunal Pleno nesse sentido, porque a prova... Araguaína conseguiu botar nos autos provas de que o ônibus estava quebrado. Com certeza. Então a gente vê dessa forma. Eu analiso que futebol é coisa séria. Você não pode deixar o futebol simplesmente por palavra. Tem que ser documentado, tudo que você vai fazer. Então todos nós, quando entramos numa competição, seja ela liga, federação, que seja qualquer modalidade, a gente assina carta, né, de intenção de participar daquele evento. Então aquilo ali tem que ser levado em consideração. Cabe ao Dejaci hoje provar junto ao tribunal, através de documentos, que ele não foi porque aconteceu algo anormal, né? Agora, no meu ver, se foi escalado um ônibus para ele, isso, a minha opinião, foi escalado um ônibus para ele, e de outra forma, o locatário do ônibus disse que o ônibus estava quebrado, a responsabilidade passa a ser daquele cidadão que locou. Com certeza. Ele é obrigado a arrumar outro. O meu está quebrado. Não, se arruma em cima da hora, não tem como. Se vira, né? Mas se o cara passou o dia todo tentando falar com o Dejaci, né, também tem essa questão. Tem essa questão, Gilmar, mas por isso que eu acho que é o seguinte, você tem que saber a empresa que você vai pegar. Justamente. Também. Deni, às vezes tem hora que até com documento é difícil ver a CBF que dá, botando um boletim informativo aí, que o jogador tem condição de jogo e tal, e depois ela cai fora, tira o corpo fora e o clube é que se ferra. Mas muitos clubes, como se diz, Ademar, não está se ferrando numa boa palavra, igual você falou, porque ele tem documento da própria CBF. Então, é isso que vale. Você tem que, tudo que você vai fazer dentro do futebol, ou seja, qualquer modalidade esportiva, documentos. Mas a Portuguesa Esporte se ferrou dessa forma. A Portuguesa é time pequeno, né? Time grande não se complica, não. Tá certo. Né? Eu duvido, se fosse Corinthians ou Flamengo, acontecia isso. Então, quer dizer que esse negócio estão querendo tirar uns pontos do Corinthians aí, você não acredita? Tira nada. Não acredito nisso nunca. Não vai acontecer nunca. A verdade é que no Brasil continua daquele jeito, né? Se fosse vale quanto pesa. Se fosse o Criciúma... Deni Maurício está valendo muito. Hoje... Não, se fosse o Criciúma, Deni, estava eliminado do campeonato. Iam tirar, não era 21 não, ia tirar uns 30 pontos do Criciúma. Mas é o Corinthians, peraí. O Corinthians dá audiência, é time grande. É massa. Né? É verdade. Bom, mas o Deni Maurício veio aqui para falar do Copom Primavera, né, Deni? Sem dúvida nenhuma. Hoje vamos ter o congresso técnico, até fazer um merchandising aqui para o meu amigo Puma, na Puma Pizzaria, ali atrás do Ginásio Esporte. Eu convido a todas as agremiações, associações, clubes, né, e entidades formadas que venham participar do Copom Primavera. É uma verdadeira festa do futebol amador em nossa capital. Começa quando, Deni? Nós vamos tratar hoje no Congresso Técnico do início da competição. Mas a proposta da Liga é para começar quando? A Liga leva uma proposta para começar semana que vem. Semana que vem. Agora os clubes que vão dizer se tem condições de realizar, né, a primeira rodada semana que vem ou se quer mais um tempo. A gente deixa bem a critério dos próprios clubes e com certeza nós vamos obter aí acredito que mais de 16 equipes vão estar participando desse Copom Primavera. A confirmação depende dessa reunião de hoje também, não? Depende dessa reunião de hoje, porque é o seguinte, Ademar. Eu costumo fazer uma reunião só. Dentro desse congresso já sai tabela, né, e data de início da competição. Então hoje já sai de lá. Quem está lá já vai participar. Quem não foi, depois não entra. Só se os outros clubes que estão lá falar, olha, está faltando um aqui na chave tal. Se aparecer, entra. Do contrário, já sai martelado lá. A última teve quantas? 19 equipes, 19. O municipal do início do ano. Então, hoje, lá na Puma Pizzaria, às 19 horas, atrás do ginásio Ayrton Senna. Beleza. Vamos, então, para um rato apoio cultural e a gente volta já já. Rapidinho, hein? É lá e cá.
Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia. Olha, a equipe de futebol do Ricanato, ela se profissionalizou este ano, está disputando o Sub-19, vem aí com a intenção de disputar a segunda divisão e daqui para frente realmente mostrar serviço e fazer um trabalho de base. Agora, dentro do Sub-19, por exemplo, o Ricanato já participou, já disputou 3 partidas, empatou uma, perdeu uma e ganhou a outra. Está na média, meu presidente Ricardo de Ricanato? Estamos na média, né? Assim, nosso ataque, o primeiro gol foi hoje, mas também a nossa defesa acredito que seja menos vazada do campeonato. Então, eu acho que os resultados que teve nessa primeira fase, na primeira rodada aí, representa isso. Obviamente não agradou, a gente queria que ganhasse todas as partidas, trabalhamos para isso. Infelizmente, no primeiro jogo em casa, perdemos muitas oportunidades. Né? O segundo jogo foi na casa do adversário, do Imagine, e infelizmente também, apesar de ter tido chance, sofremos um gol que a gente não esperava. E aqui eu acredito que esse jogo realmente demonstrou aquilo que o time realmente é. Um time que é forte, aguerrido, os meninos são unidos e conseguimos aí no final da partida conseguir fazer esse gol que coroou esse trabalho aí das primeiras 3 rodadas, né? A princípio, está te agradando até agora pelo trabalho realizado? Esperava mais ou está na média? Eu acho que está na média. A gente sempre espera porque a gente é otimista, né? A gente investe, a gente espera que, para mim, eu gostaria que tivesse 3 vitórias. Mas assim, são 6 rodadas, o time está no páreo, né? Isso que é o importante, né? E, enfim, vamos agora trabalhar dentro daquilo que a gente não teve dificuldade aí nos 2 primeiros jogos, para contra essas 2 equipes a gente possa reverter, contra o Paraíso e contra o Imagine, obviamente passando novamente pelo Palmas na próxima final de semana, né? Com relação à segunda divisão, já está se preparando para a segunda? Tá, hoje a gente tem trabalhado mais na infraestrutura do clube propriamente dito para se preparar para a segunda, né? Desse nossa equipe sub-19 aí, alguns atletas vão estar trabalhando com o profissional, né? Então, e as outras peças que vão trabalhar com a gente vai promover vários atletas que jogaram com a gente no Amador, já está mais ou menos conversado com esse pessoal. E que não estão sendo aproveitados agora porque não tem idade mais, é isso? Isso, já passou, jogadores 9-4 e até acima disso, né? E tem alguns outros atletas que estão em outros clubes aí espalhados pelo Brasil, que em um determinado tempo a gente ajudou eles e agora eles querem contribuir com a gente de volta, ajudando a gente, trabalhando aí com o Ricanato nessa segunda divisão. Então, assim, eu acredito que até o dia 10, dia 11, a gente vai estar se apresentando aí o profissional, as primeiras peças, para poder começar os primeiros trabalhos. Nosso centro de treinamento, graças a Deus, ontem à noite a gente fez os testes com a iluminação, já está em condições aí da gente poder fazer um trabalho ali noturno, já que tem muitos atletas que vão trabalhar com a gente, que também tem outra atividade, que a gente vai ter que saber regrar isso aí, alguns atletas que estão aqui também estudam, enfim. Né, como eu falei, a gente está investindo nessa questão aí da infraestrutura nesse momento para dar condições do clube treinar bem e se apresentar bem na segunda. Beleza, está aí o Ricardo Ricanato, então, falando da sua equipe, do Ricanato. Agora, o Denil hoje está aqui com 3, 4 pessoas, né? Ou mais, né? Vice-presidente da federação, organizador aí do Copão Primavera. Presidente da Liga, né? Presidente da Liga, aí mesmo. Assessor do PIT. Assessor do PIT e dirigente também do Ricanato. Vamos por etapa, então. Eu disse, inclusive, aqui no programa, o Denis, que no primeiro jogo que eu fiz do Ricanato, aliás, fiz, e alguns jogadores que já atuaram também pelo Aureni, parece que também hoje estão no Ricanato, e eu fiquei meio decepcionado com a atitude de educação de alguns jogadores, xingando demais dentro de campo, aquela coisa e tal. Nessa partida, por exemplo, eu já não vi isso. Vi uma melhora total. Eu até disse, não sabia se aquela posição daquele jogador era com relação de berço, era a educação que vinha de casa, ou se era o treinador que às vezes não orienta, ou o que estava acontecendo. Mas o Patrick não estava nesse jogo, e aí os jogadores estavam um pouco mais educados. Tem algum fundamento é verdade mais ou menos isso aí ou não? Ademar, a gente teve uma conversa com os garotos, são garotos, têm vontade de vencer, como tal, todos ali, tá ali buscando seu lugar à sombra dentro do futebol, e nós sabemos que o Brasil é um país riquíssimo em talentos. E não é diferente de outros clubes, que eu costumo dizer que o Ricanato hoje
Ele não é um clube de futebol, ele é um projeto de futebol. Eu sempre falo isso. A gente vai trabalhar para estar revelando os jogadores para levar para fora. Justo. Certo? E uma das principais coisas que a gente preza dentro disso aí é a educação. Porque não está escrito ali quem vai ser o bom de bola ou não, mas que seja um cidadão. Isso. Então, após aquele jogo, eu não falo que foi por causa da saída do Patrick, que o Patrick já estreou lá em São Paulo pelo faltou o nome da equipe agora na mente. Estreou muito bem, né? O time dele estava perdendo por... Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Craque, habilidoso, né? Sabe jogar, só que ele complica a situação para o time dele, tem hora que é delegado, e briga muito com seus colegas. E com a arbitragem. É aquela vontade de vencer a todo custo e às vezes se exalta demais. Então, o Patrick se saiu muito bem, o Primavera, né, lá perto de Campinas, lá, ganhando do Grêmio, perdendo 2-0 para o Grêmio Osasco. Ele entrou, fez a diferença e o time dele venceu o Primavera, venceu o Grêmio Osasco por 3-2. Então, para nós, é uma grata satisfação a gente estar já colocando esses garotos fora. E nós tivemos uma conversa com os nossos garotos, após esses jogos, que, acima de tudo, nós precisávamos de honestidade dentro da equipe. Honestidade, sinceridade e disciplina. Porque brigando com a A ou B ou com a arbitragem não vai a lugar nenhum. Com certeza. Né? Então eu usei até a minha pessoa mesmo. Ou vocês querem ser dirigente igual eu? Então para de jogar e vem pro lado de cá. Né? Deixa que o que tiver de brigar, o que tiver de colocar em papel, é nós dirigentes. Não eles. Vocês estão aí para jogar bola. Para ser mostrado para a elite do futebol brasileiro, como se diz. Então acho que essa conversa também que nós tivemos na quinta e na sexta-feira com os garotos, eu até parabenizo a equipe da Ricanato, parabenizo muito mesmo pela vontade e a dedicação que superaram a equipe do Palmas naquele jogo contra de sábado passado agora. Não quer dizer que ganharam uma competição, mas já mostrou outra personalidade dentro de campo, como você mesmo frisou. Com certeza. Né? Denilson, com relação à equipe do Ricanato, né, o time do Ricanato, contratações para a segunda divisão, como é que está a montagem desse time? Vai começar a treinar quando? Já está treinando? Vai aproveitar parte dessa meninada do Sub-19? Eu tenho hoje inscrito, se eu não me engano, 26 garotos do Sub-19. 14 desses aí vão ser aproveitados, certo? Não quer dizer que vão ser profissionalizados. Claro. Alguns deles aí por volta de uns 5, 6, vão ser profissionalizados. E a gente está estudando os nomes aí, já acertei com os 4 nomes. Vem do Interporto esses 4? Não, além de alguns que a gente conversou no Interporto, provavelmente esses 4 já está acertado. Né? Provavelmente no Interporto deve vir uns 4 também. Né? E outros nomes daqui da cidade mesmo. O Marcelo Carioca, que jogou pelo São José, já desembarca na segunda-feira. Né? É um dos que começou conosco também, quando era Taquaralto Foundation, se eu não me engano, em 97. Então foi uma das pessoas que se prontificou em estar ajudando o projeto Ricanato Futebol Clube. O Neuran também foi outro que se prontificou, porque começou comigo no Morada do Sol em 93. Faz tempo, hein? Tem muitos anos. Então, isso aí é gratificante para a gente. Claro. Saber que vem trabalhar junto nesse projeto, né? O Nona e o Pedro Balu, que é o Potozinho, que a gente agora se mudou, é Pedro Balu. Então, o Nona está no Rio, está acabando o campeonato lá agora esse mês. E o Interporto, que só vai cumprir tabela. Então, esses foram um dos nomes que se prontificou em vir nos ajudar. E são bem-vindos e tenho certeza que a gente vai trazer outros nomes para estar ajudando a nossa garotada. Ok, bom, e sobre o Interporto a gente fala amanhã, né? Porque o nosso tempo acabou, né, João? Exato, até amanhã. Abraço, Denilson, muito obrigado pela sua presença. Eu só tenho a agradecer esse espaço que vocês dão aqui, e parabéns para você e o Gilmar, que continua sempre assim. Ok, o programa Esporte Mais está chegando ao seu final. Na sequência teremos Repórter Brasil, logo depois Jornal do Meio-Dia. E amanhã às 11h30 aqui estaremos, se Deus quiser, outra vez com mais um Esporte Mais. Um abraço, gente, até lá.